Na festa de aniversário da minha sobrinha, meus pais e minha irmã seguraram minha filha de 11 anos e cortaram o cabelo dela à força, só porque não queriam que ela ficasse mais bonita que a prima. Minha mãe ainda disse: não faça escândalo. Eu não fiz. Eu fiz outra coisa. No dia seguinte, eles estavam chorando na delegacia. Eu não vi a tesoura, nem o rosto dela na hora, nem as risadas deles enquanto a seguravam. Mas eu vi o que deixaram para trás. E juro, foi o bastante. Nunca vou esquecer como ela saiu daquela casa. Era o aniversário de 12 anos da minha sobrinha. Eu estava de plantão no hospital no sábado. Então minha filha, Grace, de 11 anos, foi antes de mim. Era só uma festa de família, algo simples. Gente em quem você confia, até que mostra que não deve. Naquela manhã, Grace estava tão feliz. Ela se preparou por semanas. Lavou o cabelo, enrolou, protegeu com touca de seda. Pediu para ir num salão de verdade, não aquele baratinho de shopping. Queria se sentir bonita, só uma vez. Peguei 2 plantões extras, cancelei minha massagem, e dei ela R$ 120. Ela escolheu o penteado, cachos soltos, uma trança de lado com presilhas de pérola. Você acha que a Bella vai gostar? Perguntou mexendo na presilha. Bella é minha sobrinha, filha da Sabrina. Ela vai adorar, eu disse. Você tá linda. Ela sorriu. Fez o presente à mão e embrulhou com fita brilhante. Deixei ela lá, beijei, voltei pro trabalho achando que ela estava segura. Que engano. Quando cheguei à noite, senti algo estranho. E então a porta abriu. Grace saiu, e por um segundo, eu não reconheci minha filha. O cabelo dela, que estava tão lindo, tinha sumido. Não estava só cortado, estava destruído. Tortos, desiguais, curtos, uns pedaços no queixo, outros quase raspados. Parecia que um guaxinim usou uma tesoura de jardim. Ela andava com a cabeça baixa, ombros tensos, respirando fraco. Grace, o que aconteceu? Perguntei saindo do carro. Ela tentou sorrir, tentou ser forte. Isso foi o que mais me doeu. Elas cortaram, sussurrou, e começou a chorar. Meu peito doeu. Cortaram, repeti, sem conseguir acreditar. Ela confirmou. Voz baixinha, a vovó e a tia Sabrina. Eu quis virar pedra e quebrar em 1000 pedaços. Quis invadir a casa e quebrar tudo. Mas minha filha chorava. Então me ajoelhei, abracei ela, e ela chorou no meu pescoço. Podemos ir embora? Ela perguntou. Ainda não, respondi. Minha voz estava calma. Isso me assustou. Voltamos para casa. Minha mão no ombro dela. Eu torcia para alguém me impedir. Ninguém tentou. Lá dentro, Sabrina limpava os pratos como se nada tivesse acontecido. Minha mãe limpava o balcão e falava do bolo. O ar cheirava a cobertura doce e traição. Fiquei na porta e perguntei. O que fizeram com o cabelo da minha filha? Sabrina nem se mexeu. Disse, pedimos para ela prender o cabelo. Ela não quis, então cortamos. Eu pisquei. Vocês cortaram? Ela estava sendo difícil, respondeu minha mãe. Demos uma escolha para ela. Uma escolha, repeti. Vocês mandaram uma menina de 11 anos fazer algo que ela não queria. E, quando ela recusou, vocês puniram cortando o cabelo dela. É só cabelo, Sabrina disse. Não, não é só isso. E elas continuaram. Bella estava chorando. Sabrina gritou, ela viu o cabelo da Grace e começou a chorar. Você acha justo? Ficar exibindo sua filha com aquele cabelo de salão caro? Cabelo de salão? Repeti, sem acreditar. Parecia um pesadelo. Você sabe que a gente não tem dinheiro para isso, minha mãe completou. O que você queria? Fazer a Bella se sentir mal? Nos envergonhar? Ela estava se exibindo, disse Sabrina. Você fez minha filha se sentir feia no próprio aniversário? Eu olhei para elas. Minha família. Falando como se a Grace fosse uma inimiga num baile da escola, e não uma criança doce que só queria dar um presente feito à mão para a prima.
Minhas mãos estavam dormentes. Minha voz saiu calma. Eu vou levar ela para casa. Não esperei resposta. Grace ainda estava do lado de fora. Peguei a mão dela e fomos até o carro. Ela limpava o rosto o tempo todo. No meio do caminho, sussurrou: "Você acha que dá para arrumar?" Minha garganta apertou. "Vamos deixar lindo de novo", eu disse. "Eu prometo." E ela acreditou. Isso foi o pior. Ela ainda acreditava que o mundo podia ser consertado. Eu não gritei. Não ameacei. Nem chorei. Ainda não. Mas eu não sabia que, muito em breve, elas estariam chorando, na delegacia. Todo mundo fala de sinais de alerta, pressentimentos, aquele momento em que você enxerga a verdade escondida. Eu queria poder dizer que teve um momento assim na minha infância. Algo claro, uma linha cruzada, um tapa, um grito, uma porta trancada. Algo de filme. Mas não. Foi mais sutil. Mais constante. Foi veneno disfarçado de tradição. Você não cresce sabendo que é a filha de segunda escolha. Não de cara. É como um vazamento devagar. A água pinga, 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 até que o teto desaba na sua cabeça. Minha irmã Sabrina é 2 anos mais velha. Por 15 anos, eu nunca questionei por que ela ganhava as coisas boas. Vestidos bonitos, sapatos brilhantes, brilho labial, elogios. Deixa sua irmã usar. Ela é mais velha. Você ainda é criança, não precisa de maquiagem. Essa blusa é madura demais para você. Você não quer que olhem para você desse jeito. Nunca importou que eu e Sabrina tínhamos quase a mesma altura aos 12 anos. Ou que íamos para a mesma escola e achavam que éramos gêmeas. Eu nunca pedi muito. Só não queria sair na rua parecendo uma monitora perdida de acampamento. Mas não era só a roupa. Era como meus pais olhavam para ela, e como passavam direto por mim. Eu não achava que era bonita. Naquela época, eu gostava de videogame, livros de dragão e rabos de cavalo bagunçados que caíam assim que eu saía de casa. Eu não estava tentando ser nada. Mas, pelo jeito, esse era o problema. Nada ameaça mais uma garota criada para competir por atenção do que alguém que chama atenção sem nem tentar. Sabrina nunca disse isso com todas as palavras, mas eu via no rosto dela. Toda vez que um garoto olhava para mim em vez de olhar para ela. Toda vez que alguém achava que eu era a irmã mais velha. Toda vez que eu fazia alguém rir sem esforço. E aí ela fazia o que sempre fazia, virava o jogo e me fazia sentir como se eu tivesse feito algo errado. Lembro de uma vez, eu tinha 14 anos, ela 16. A gente se arrumava pro casamento de um amigo da família. Ela entrou no meu quarto aos gritos, toda borrada de rímel. "Por que você tá usando esse vestido?" Pesquei. "É o único que me serve." "Você fez algo no cabelo?" "Só lavei." Ela me olhou como se eu tivesse cometido um crime com shampoo. "Você sabe que o Brandon vai estar lá." Brandon era o garoto por quem ela era apaixonada fazia 4 anos. Ele gostava de futebol, matemática, e aparentemente de mim. Só que eu não gostava dele. Só conversamos uma vez sobre um livro que os dois tinham lido. Nem pense em dar em cima dele. Eu não tô. Ela bateu a porta na minha cara. Mais tarde, minha mãe me puxou de lado. "Você não podia ter usado algo menos chamativo?" Sua irmã ficou muito chateada. O vestido era cinza. Cinza. Com o tempo, as coisas foram piorando, mas de forma sutil, sem deixar marcas. Sabrina esquecia onde estava minha necessaire ou não me avisava quando o código de roupa de um evento mudava. Uma vez, trocou meu condicionador por shampoo. Meu cabelo ficou parecendo que eu passei o dia em um furacão. Mas o que mais doía era ver como meus pais sempre ficavam do lado dela. Não importava quão mesquinho fosse, ou o quanto fosse óbvio. Para eles, eu era o problema. Eu era difícil, orgulhosa, sensível demais, exagerada. Avança 10 anos. Achei que tinha superado tudo. Achei que o sucesso ia equilibrar as coisas. Trabalhei duro para passar em medicina, aguentei a residência, turnos longos, sem dormir, sem ajuda.
Comprei minha própria casa. Casei com um homem que me respeita, o que já parece coisa de outro mundo. Dei para minha filha, a Grace, tudo o que eu nunca pude ter. E pensei, ou melhor, esperei, que isso bastasse. Que eles finalmente me enxergassem como alguém de verdade. Que tratassem Grace de outro jeito. Mas não trataram. Não conseguiam. Comecei a perceber nas visitas. Grace aparecia nos jantares com um look fofo que ela mesma escolhia, e minha mãe torcia a boca. Você não acha que essa saia tá exagerada para uma menina? Ela tem 11 anos, eu dizia. Sabrina fazia comentários cheios de veneno, na frente da Bella. Uau, Grace, quanto cabelo para uma criança da sua idade. Você usa maquiagem até para ir para a escola? Grace não usava maquiagem. Só um brilho labial e presilhas com glitter. Mas o tom era sempre o mesmo. Não se destaque. Não brilhe. Não faça a Bella parecer sem graça. E a Bella, coitada, absorvia tudo isso. Copiava o ciúme da mãe como se fosse regra. Um dia, depois de um churrasco em família, vi Bella no corredor com Grace. Não ouvi tudo, só o final. Você acha que é especial só porque sua mãe deixa você ir ao salão? Grace não me contou o que foi dito. Mas estava diferente. Menor. Mais encolhida. O problema é que eu não percebi o quanto tudo isso já tinha ido fundo demais. Eu não tinha percebido que as mesmas regras silenciosas ainda existiam. Os mesmos joguinhos, as mesmas ameaças escondidas em sorrisos até aquele aniversário. Até ver a Grace sair daquela casa com o cabelo destruído. Até ouvir ela dizer, eles cortaram. Foi aí que tudo fez sentido. Não era sobre desobediência, nem disciplina, nem mal-entendido infantil. Era castigo por ser bonita, por brilhar, por se destacar quando o esperado era ficar quieta. Eles viram na Grace a mesma coisa que sempre odiaram em mim. E foram atrás dela. Achei que tinha escapado disso. Achei que o pior tinha ficado no passado. Mas não percebi que tinha levado minha filha direto para a mesma armadilha onde eu cresci. Ela falou enquanto eu colocava chá na xícara. Eles me seguraram igualzinho. Sem choro, sem drama, só aquelas 4 palavras. Secas. Frias. Como se estivesse falando da previsão do tempo. Grace estava na mesa da cozinha, de moletom, com as pernas dobradas, olhando pro nada. Eu congelei no meio do movimento. O quê? Eles me seguraram. Repetiu. Eu disse que não queria. A tia Sabrina me empurrou na cadeira e a vovó falou, é só cabelo. Para de escândalo. E então cortaram. Eu não falei nada. Segurei o bule com tanta força que parecia que eu ia espremer justiça dele. Eles estavam rindo, ela continuou. O vovô disse que eu precisava ser humilhada. A Bella estava filmando. O Connor também. Ele falou que ia mandar pro grupo. Ela piscou. Nem sei que grupo é esse. Eu me sentei porque, se não sentasse, ia quebrar alguma coisa. Eles filmaram. Ela assentiu. O Connor tava com o tablet. Ficou segurando o tempo todo. Acho que ele achou engraçado. Claro que achou. E ninguém impediu. O vovô comia bolo. A Bella mandando filmar a parte da frente também. Olhei para Grace. Ela parecia tão pequena naquela cadeira. Menor do que já tinha sido. E foi aí que tudo dentro de mim ficou gelado. Eu não estava mais com raiva. Eu estava pronta. Grace, falei, o que fizeram com você não foi só errado. Foi crime. Ela levantou os olhos. Sério? Sério. Isso se chama agressão. Eles tocaram no seu corpo sem permissão. Te seguraram. Cortaram seu cabelo, sua identidade, sua liberdade, enquanto você chorava. Isso não é só cabelo. É crime. Ela baixou a cabeça. Foi o que eu senti. E você sentiu certo. Parei por um momento. Você quer denunciar? Ela piscou. Pra polícia? Sim. Se você disser não, tudo bem.
Mas se disser sim, a gente vai hoje. Ela ficou em silêncio. Mexeu num fio solto do moletom. Depois falou: Quero. Vamos sim. Falei que precisaríamos de prova. Grace inclinou a cabeça, como se eu tivesse esquecido algo óbvio. O Connor filmou tudo. Ergui a sobrancelha. Tem certeza? Ele estava bem na minha frente. Parecia vídeo de YouTube. Entreguei meu celular. Quer pedir para ele? Ela nem hesitou. Abriu o contato e digitou: Oi, Connor. Eu sei que você filmou. Pode me mandar o vídeo? 30 segundos depois, ele respondeu. Ok, cara, sorrindo de boca aberta e com os olhos bem fechados. Sem vergonha, sem medo. Só um emoji rindo e o arquivo do vídeo. Assistimos juntas. Não era longo, uns 12 segundos, mas foi o suficiente. Lá estava Grace chorando, dizendo: Não, por favor, não. Sabrina puxando um punhado de cabelo. Minha mãe atrás, de braços cruzados, como se assistisse alguém dobrar roupa. Meu pai no sofá com um garfo de plástico. Ela vai agradecer depois. Connor rindo. Bella gritando. Agora a parte da frente. Grace não disse uma palavra enquanto via. O rosto dela, vazio. Quando o vídeo terminou, ela olhou para mim e disse: A gente pode ir agora? Fomos direto para a delegacia. Sem enrolar, sem cena de filme. Nem troquei de roupa. Grace ainda estava de moletom. Eu com a maquiagem borrada do dia anterior. Nada disso importava. A gente foi atendida por uma detetive chamada Alvarez. Devia ter uns 40 e poucos anos, cabelo curto, olhar firme e gentil. Ela nem piscou quando contamos o que aconteceu. Grace entregou o vídeo como se fosse uma profissional. Alvarez colocou os fones e assistiu 2 vezes. Falou pouco, mas o rosto dela dizia tudo, primeiro tenso, depois com nojo silencioso. Ela disse: Vamos abrir um boletim. Foi certo vocês terem vindo. Grace ficou calma o tempo todo. Respondeu tudo, até fez algumas perguntas. Quando Alvarez disse que uma defensora da criança estaria presente na próxima conversa, Grace só assentiu, como se tivesse sido escolhida para ser a protagonista de uma peça. Ela não tremia mais. Agora ela estava com raiva. Na volta pro carro, Grace parecia mais leve. Não feliz longe disso, mas mais solta, como se tivessem tirado um peso enorme das costas dela. E agora? Ela perguntou. Falei a verdade. Agora tem papelada, mais entrevistas, talvez até um julgamento ou medidas protetivas. Vai ser difícil. Ela fez que sim com a cabeça. Ótimo. Essa palavra me arrepiou. Naquela noite, o telefone tocou. Número desconhecido. Mas eu conhecia a voz. Você tá maluca? Era minha mãe. Nem deu boa noite. Você foi até a polícia? Você chamou a polícia, por causa de cabelo? Nem esperou resposta. Você vai acabar com tudo. Vai destruir essa família. É isso que você quer? Deixei ela gritar, berrar, descarregar toda a raiva e o medo dela. Quando ela parou para respirar, eu disse: Você devia ter pensado nisso antes de agredir minha filha. Silêncio total. A gente não agrediu ninguém. Foi só um corte de cabelo. Não. Foi humilhação. Foi violência. E agora, é prova. Mais silêncio. Depois veio. Você não tá pensando direito. Precisa se acalmar. Fala isso pra detetive. E desliguei. Sem culpa. Nem por um segundo. E ainda não tinha acabado. Na manhã seguinte, eu já estava com a xícara de café na mão, e com raiva acumulada. Era Sabrina. A assistência social veio aqui e disse com a voz falhando. Vieram sem avisar. Perguntaram sobre o quarto da Bella. Queriam saber se tinha tesoura pela casa. Fiquei em silêncio. Mexi meu café.
Deixei o silêncio falar por mim. O que tá acontecendo com você? Ela sussurrou. Você fez mesmo isso? Você denunciou a gente. Não, eu disse. Eu só contei o que vocês fizeram. O resto é com vocês. Foi só cabelo, Ruby. Lá vem de novo. A mesma desculpa de sempre. Só cabelo. Só uma brincadeira. Só irmãs. Só infância. Não, eu respondi. É segurar uma criança chorando, cortar o corpo dela sem permissão, filmar tudo e zombar dela. Se isso é o que vocês chamam de ser mãe, então eu também ficaria preocupada. Ela tentou mudar de estratégia. Começou a implorar para eu cancelar a denúncia. Você tá destruindo a família, disse, com a voz tremendo. Isso ficou tão público que eu posso até perder meus filhos. Você devia ter pensado nisso antes de encostar na minha filha, respondi. E desliguei. Sem tchau, sem explicação. Só o som do limite sendo colocado no lugar. Eu devia saber que eles não iam parar por aí. Naquela tarde, recebi prints. Meus pais e Sabrina estavam no Facebook, inventando uma versão própria da história, como se fosse uma apresentação de escola. Era só uma brincadeira. A Grace disse que queria uma transformação. A Ruby tá desequilibrada de novo. Ela sempre exagera. A gente ama Grace. Era um momento de união. União? É isso que chamam agora? Obrigar uma criança a fazer algo chorando é união? Um comentário até dizia. Conheço a Ruby há anos. Ela sempre foi obcecada com aparência. É triste ela usar a filha desse jeito. Sério, Brenda da igreja? É isso que você entendeu? Mostrei o post pra Grace. Ela foi lendo os comentários, com o rosto ficando cada vez mais sério. Eles estão mentindo, disse baixinho. Eu sei. E estão se safando. Olhei pra ela. E se a gente contasse a verdade? Posso postar o vídeo? Ela me olhou. Não como uma criança assustada, mas como alguém cansada de ser calada. Por favor, posta. Então eu postei. Sem legenda longa. Sem discurso. Só escrevi. Isso é o que eles chamam de brincadeira. Essa é minha filha de 11 anos chorando, enquanto seguram ela e cortam o cabelo. Ela disse não. Eles riram. E anexei o vídeo. Explodiu. As mesmas pessoas que me chamaram de exagerada de manhã, me marcaram pedindo desculpas à noite. Retiro o que disse. Isso é horrível. Porque alguém tá rindo enquanto a menina chora. Isso é agressão. Ponto final. Eu também denunciaria. Até quem duvidou começou a apagar os comentários. Engraçado como a verdade aparece rápido quando tem vídeo. Grace ficou sentada do meu lado vendo a contagem de visualizações subir. Olhei para ela. Ela sorria. Não um sorrisão, mas um sorriso de quem pensa. Agora eles me veem. Eu não sou mais invisível. 2 dias depois, recebi uma mensagem do meu pai. O pagamento do aluguel não caiu esse mês. Teve algum problema? Fiquei olhando para a tela um segundo e respondi. Não teve problema. Só não vou mais pagar pra gente que riu enquanto minha filha implorava para pararem. Poxa, Ruby. Você vai cortar a gente por causa de um corte de cabelo? Lá vem de novo. A tentativa de mudar o foco, negar, fingir que não foi nada. Não foi um corte de cabelo. Foi agressão. E quando vocês tiveram a chance de dizer que foi errado, preferiram mentir no Facebook. E mais uma coisa, se tentarem falar com a Grace de novo, eu denuncio. Depois de um tempo, ele respondeu. Então o dinheiro vale mais que a família? Eu não respondi. Não porque faltava o que dizer. Mas porque eu não discuto com quem confunde consequência com traição. Naquela mesma semana, levei Grace ao salão. A cabeleireira que escolhi era gentil, calma. Se quiser, posso continuar esse final também. A cabeleireira sabia exatamente o que fazer com um cabelo destruído por drama de família e tesoura de cozinha. Ela não tentou deixar o cabelo longo de novo.
Nem usou palavras como consertar. Ela apenas se abaixou e disse para Grace: "Vamos fazer esse cabelo ser a sua cara." Uma hora depois, Grace se olhava no espelho, tocando o novo corte. Ela inclinou a cabeça e sorriu. "Tô linda." E sabe de uma coisa? Tava mesmo. Na semana seguinte, Grace deu o depoimento completo na delegacia. Entrou como se o prédio fosse dela. Sem choro, sem medo. Respondeu tudo com firmeza. Quando perguntaram como aquilo a fez se sentir, ela disse: "Como se achassem que eu não importava." E quando perguntaram por que ela estava denunciando, ela respondeu: "Porque eu importo." Fiquei ali sentada, com as mãos no colo, ouvindo minha filha recuperar cada pedacinho da própria voz. Quando voltamos pro carro, perguntei: "Você quer ver eles de novo algum dia?" Ela nem olhou para mim. "Não. Nunca mais." Eu concordei. "Então não vai ver. Agora você escolhe quem entra na sua vida e quem não entra." Um mês passou. O processo correu. Ninguém foi preso. Eu já esperava isso. Mas o importante é que ficou registrado. Teve peso. Minha mãe, meu pai e a Sabrina foram condenados por agressão leve. Agora todos têm ficha criminal. Todos pagaram multa. Mas a Sabrina foi quem mais sofreu como tinha que ser. Foi obrigada a fazer um curso completo sobre criação de filhos. E o conselho tutelar vai acompanhar a casa deles por 1 ano. Soube que o Tyler ameaçou largar ela. A viagem deles foi cancelada. E o estresse tá acabando com eles. E sabe o que eu senti? Nada. Nenhum pingo de pena. Grace ainda não quer ver nenhum deles. Não quer que eles cheguem perto. Nem em festa, nem na escola, nem em lugar nenhum. E eu respeito isso, sempre. Hoje eu sei que respeitar as escolhas dela não é só cura. É poder. E eles já tiraram demais dela. Nunca mais. Então me perguntam, será que eu fui longe demais? Ou não fui longe o bastante? Alguns disseram que eu exagerei. Que devia ter resolvido em família. Que era só cabelo. Talvez eles pensassem assim. Se não estivessem falando da minha filha de 11 anos sendo segurada, humilhada e machucada pelas pessoas que deviam protegê-la. Talvez justiça, para eles, fosse mais discreta. Mas para mim, justiça foi ver minha filha entrando num salão de cabeça erguida. Justiça foi ela saber que, dessa vez, alguém ia lutar por ela. Então eu fico pensando, será que eu devia ter ido mais longe? Cortado eles da nossa vida antes? Levado até o fim no tribunal? Me conta nos comentários. E se quiser mais histórias assim sinceras, fortes e com aquele gostinho de justiça, se inscreve.